Você já experimentou aquela sensação de que a bússola da sua alma começou a girar descontroladamente, de que o mapa que guiava seus passos simplesmente se apagou? Já sentiu um vazio inexplicável, como se estivesse caminhando em uma estrada perfeitamente pavimentada, que de repente se transforma em areia movediça sob seus pés? E se essa angústia profunda não for um sinal de abandono, mas sim o sussurro do Eterno, uma comunicação urgente de Deus tentando te alertar que o seu tempo nesse caminho chegou ao fim? Talvez, sem se dar conta, você esteja forçando fechaduras de portas que a mão soberana de Deus já trancou. Existe uma verdade espiritual profunda que muitos desconhecem. Deus, em sua infinita misericórdia, jamais permite que um filho seu avance por uma rota que leva ao abismo, sem antes enviar sinais claros de advertência. Contudo, esses avisos raramente chegam como trovões ou aparições celestiais. Na maioria das vezes, eles se manifestam como uma inquietação que perturba a paz, um desconforto silencioso que corrói a alegria, bloqueios súbitos ou aquela voz mansa e delicada que ecoa no santuário da alma, dizendo: volte, saia deste lugar. Eu tenho algo infinitamente melhor e mais seguro para você. Hoje, nesta jornada, você vai decifrar essa linguagem sagrada. Você vai compreender como Ele, em seu amor ciumento, sempre providencia faróis de alerta antes que a escuridão nos engula. Seus métodos são profundos, por vezes misteriosos e sempre perfeitos. Ele move as peças do tabuleiro da vida, toca corações, fecha portas para nos proteger de destinos que nos destruiriam. Há uma filosofia divina oculta aqui. Insistir no caminho errado não é apenas um erro de percurso. É uma oportunidade de experimentar o redirecionamento gracioso do Deus que é o pastor supremo. E como um pastor zeloso, ele jamais abandona suas ovelhas para que caminhem sozinhas em direção ao precipício. Ele chama, ele adverte, ele corrige e, quando se faz necessário, ele nos constrange a mudar de rota para nos salvar de nós mesmos. Ao longo desta reflexão, vamos mergulhar juntos nas diversas formas pelas quais o Senhor sinaliza que é hora de virar a página, de abandonar trajetórias que não fazem mais parte do nosso destino celestial. Você aprenderá a decifrar esses sinais, a discernir entre a voz do medo e o sussurro do Espírito, e a abraçar com fé a transformação que Deus está orquestrando em sua vida. Prepare seu coração, pois o que você está prestes a descobrir pode ser o divisor de águas entre uma existência presa em ciclos de frustração e o caminhar seguro em direção ao cumprimento pleno dos planos divinos para você. O Espírito Santo deseja te entregar chaves espirituais neste momento, e algumas delas podem destravar áreas da sua vida que permaneceram trancadas por tempo demais. A penúltima lição, em especial, pode conter o sinal exato que Deus reservou para a sua situação. Antes de prosseguirmos nesta jornada de fé, quero te convidar a um ato profético. Escreva agora nos comentários a frase: Deus guia meus passos. Essa atitude simples é um sinal de fé, uma declaração de unidade com esta comunidade virtual e uma demonstração de que seu coração está aberto para ouvir o que o céu tem a dizer. Muitos irmãos e irmãs que se conectam aqui não possuem uma igreja física por perto ou uma rede de apoio espiritual. Ao comentar, curtir e se inscrever, você não apenas fortalece este ambiente de comunhão, mas também ajuda a levar esperança a quem mais precisa. Cada Deus guia meus passos que você digita é como um farol aceso, iluminando não apenas a sua jornada, mas a de muitos que virão depois de você. Portanto, segure firme. A reflexão de hoje não será apenas mais uma mensagem, será um convite pessoal e direto de Deus para que você ouça, compreenda e, se for o caso, encontre a coragem necessária para mudar o rumo da sua história. Agora, silencie as distrações, abra o seu espírito e venha comigo. Deus tem algo poderoso reservado para você, e o tempo da sua resposta pode ser exatamente agora. A nossa jornada começa, a santa inquietação que quebra a nossa paz. Em toda a narrativa bíblica, existe um padrão que se manifesta de forma sutil,
porém poderosa. Deus frequentemente inicia o processo de nos mover para um novo caminho através de um profundo desconforto. Não se trata de um mero incômodo físico ou de uma instabilidade emocional, mas de uma inquietação espiritual, um tremor que abala as fundações internas que julgávamos inabaláveis. A história de Jonas é o arquétipo desse princípio divino. Deus o convocou para uma missão em Nínive, mas Jonas, em sua teimosia, escolheu a rota de fuga. Em sua tentativa de escapar da vontade soberana, ele foi confrontado por uma sequência crescente de desconfortos. Uma tempestade violenta que ameaçava o navio, o pavor da morte iminente, o ser lançado ao mar revolto e, finalmente, o confinamento solitário no ventre de um grande peixe. Deus poderia ter se comunicado com Jonas de inúmeras outras maneiras. Poderia ter enviado um anjo com uma espada de fogo ou falado em um sonho vívido, mas ele escolheu usar o desconforto como a ferramenta para interromper o caminho da desobediência. O mesmo ocorre conosco. Quando insistimos em trilhar uma estrada que não está alinhada com o mapa de Deus para nós. Ele, em seu amor, muitas vezes quebra o nosso silêncio interior com situações desconfortáveis, não como castigo, mas como um despertador para a nossa alma sonolenta. Deus nos ama a tal ponto que prefere nos ver passar pelo desconforto temporário a nos assistir caminhando serenamente em direção à destruição eterna. O desconforto, portanto, é uma linguagem divina. É a sirene do Espírito soando em nosso interior, alertando que uma mudança de curso é urgente. Se você sente hoje que o lugar onde está, a vida que está vivendo ou as escolhas que fez estão gerando uma inquietação que a lógica não consegue explicar, não a ignore. Pode ser Deus te chamando de volta para a rota segura. Em Hebreus 12:6, a palavra nos recorda: pois o Senhor disciplina a quem ama e castiga todo aquele a quem aceita como filho. A disciplina amorosa de Deus frequentemente se manifesta através do desconforto que nos empurra para a transformação. É vital notar que o desconforto divino é distinto do sofrimento comum do mundo. O sofrimento pode ser fruto de nossas más escolhas, das injustiças da vida ou de ataques espirituais. Já o desconforto que vem de Deus é uma inquietação santa, um incômodo que, em seu cerne, carrega a promessa de algo maior e melhor. Você pode até tentar resistir, como Jonas resistiu. Pode tentar anestesiar essa voz interna com o barulho das distrações, com o excesso de trabalho ou com a justificação de suas próprias intenções. Mas o chamado de Deus é persistente. Quanto mais você se afastar, mais o desconforto se intensificará, até que não reste outra alternativa senão parar, ouvir e finalmente obedecer. O desconforto é o prelúdio do realinhamento. Por isso a pergunta para você hoje é: o que tem te inquietado profundamente? O que tem roubado seu sono, não pelo medo, mas pela sensação latente de que algo está fundamentalmente fora do lugar em sua vida? Talvez seja Deus sussurrando: não é mais aqui, este não é mais o seu caminho. Assim como um navegador experiente sente a mudança na umidade do ar antes da tempestade, a alma que é sensível ao Espírito percebe o sopro de Deus, avisando que é hora de ajustar as velas. Não despreze o desconforto. Ele pode ser o primeiro aviso de que o plano original de Deus para você ainda está de pé, mas requer a sua coragem para ser vivido. O desconforto que você sente hoje é, na verdade, a manifestação do amor de Deus em movimento, preparando o terreno da sua alma para a mudança que irá resgatar o melhor da sua história. O eco das portas trancadas. Em nossa jornada de fé, temos a tendência de interpretar o fechamento de portas como um sinal de fracasso, rejeição ou desfavor divino. Contudo, na sabedoria celestial, uma porta que se fecha é, muitas vezes, uma das formas mais claras e misericordiosas que Deus utiliza para nos comunicar que chegou o momento de mudar a rota. A trajetória do apóstolo Paulo é uma ilustração vívida dessa verdade. Durante suas viagens missionárias, Paulo e seus companheiros intentaram pregar em diversas regiões da Ásia, mas, como narra o livro de Atos,
o Espírito Santo os impediu repetidamente. Por 2 vezes, as portas se fecharam de maneira inexplicável, até que, finalmente, Paulo teve uma visão de um homem da Macedônia clamando por ajuda. Aquele era o novo caminho que Deus estava apontando. Não se tratava de falta de unção ou de um erro de estratégia por parte de Paulo. Era Deus, o mestre dos caminhos, fechando portas para redirecionar seu servo ao lugar exato onde o propósito maior seria gloriosamente cumprido. O mesmo padrão se repete em nossas vidas. Existem portas que, aos nossos olhos, parecem promissoras e lógicas, mas que não estão alinhadas com o projeto soberano de Deus. E em sua sabedoria infinita, Ele impede nosso avanço. Às vezes é uma promoção de emprego que não se concretiza, um relacionamento que não prospera, um sonho antigo que parece morrer de forma súbita e dolorosa. O fechamento dessas portas machuca. Dói porque confronta nossas expectativas, mexe com nossas emoções e desafia nossa lógica humana limitada. Mas essa dor, quando filtrada pelos olhos da fé, revela-se como um ato de livramento. A Bíblia nos assegura que Deus é aquele que abre e ninguém pode fechar, e que fecha e ninguém pode abrir. Isso significa que nenhuma porta trancada por Deus é um acidente. Cada não que recebemos em resposta a uma oração, cada oportunidade que se dissipa, cada ciclo que se encerra abruptamente pode carregar em si a marca da proteção divina. É crucial discernir que nem todo impedimento é uma derrota. Muitas vezes, é Deus te poupando de investir sua vida, seus dons e seu tempo em algo que no futuro se tornaria uma prisão para a sua alma. O inimigo, contudo, tentará usar esse momento de frustração para semear amargura e ressentimento em seu coração. Ele sussurrará que você foi abandonado, esquecido ou derrotado. Mas hoje, o Espírito Santo te lembra: cada porta que Deus fecha é, na verdade, o anúncio de uma nova direção que está prestes a ser revelada. Lembre-se do povo de Israel diante do Mar Vermelho. A rota de fuga parecia completamente bloqueada. Mas aquilo não era o fim. Era apenas o prelúdio para o surgimento de um caminho milagroso, aberto de maneira espetacular pelas mãos do próprio Deus. Se hoje você se encontra diante de portas fechadas, não se desespere. Deus não age sem propósito. Ele é o Deus que guia nossos passos, que nos desvia de armadilhas invisíveis e que enxerga o futuro que nós não conseguimos ver. Confie. O fechamento que hoje te causa dor é a proteção que você celebrará amanhã. A porta trancada é, frequentemente, a forma mais enfática que Deus usa para dizer: este caminho terminou. Agora siga-me, pois preparei algo muito maior para você. Quando uma porta se fecha, não fixe seus olhos no chão em desespero. Erga seu olhar para o céu em fé. É de lá que a nova rota será revelada, a sombra no espírito. Há momentos em nossa vida em que, mesmo sem qualquer causa externa aparente, uma sombra parece pairar sobre nosso espírito. Uma sensação de alerta, um peso interno, uma convicção incômoda de que algo não está certo. Esse fardo não é fruto da ansiedade comum, nem de medos terrenos. É uma impressão espiritual, uma comunicação direta do Espírito de Deus ao nosso interior, sinalizando que é tempo de reavaliar o caminho que estamos seguindo. Nas Escrituras, o rei Saul vivenciou essa dura realidade. Após desobedecer a uma ordem direta do Senhor, a Bíblia relata que o Espírito de Deus se retirou dele, e um espírito maligno de tormento passou a afligi-lo. O peso que ele sentia era a consequência direta de seu afastamento do propósito divino. Mas antes que a ruína total se instalasse, Deus já havia enviado o profeta Samuel para adverti-lo. Aquele peso no espírito foi o primeiro alarme de que era necessário um arrependimento genuíno e uma mudança de rota. De modo semelhante, quando você sente um peso inexplicável, uma melancolia sem motivo aparente, uma opressão que surge sem uma razão clara, é fundamental parar e perguntar: Senhor, o que estás tentando me mostrar com isso? O peso no espírito é um chamado ao alinhamento. É Deus puxando as rédeas daquele que começou a se desviar. É o pastor buscando a ovelha que se afastou do rebanho. É o pai
corrigindo o filho amado antes que ele caia em desgraça. Diferente do fardo do mundo que oprime, esmaga e destrói, o peso que vem de Deus é pedagógico. Ele dói, sim, mas é uma dor que nos desperta, que nos chama à vigilância, que nos conduz de volta ao caminho da vida. O apóstolo Paulo, em sua carta aos Coríntios, nos exorta: examinem-se para ver se vocês estão na fé, provem-se a si mesmos. Esse autoexame é uma disciplina espiritual que nos mantém sensíveis aos pesos e às impressões que o Espírito Santo coloca em nosso ser. Quantas vezes ignoramos esses alertas sutis? Quantas vezes tentamos sufocar esse peso com o barulho das distrações, com o excesso de trabalho, com entretenimentos vazios? E quanto mais o ignoramos, mais intenso ele se torna, até que a crise externa se manifeste. Deus é paciente, mas também é preciso. Ele não permitirá que um coração que lhe pertence permaneça por muito tempo em um caminho de erro, sem enviar sinais cada vez mais claros. Se hoje o seu espírito sente esse peso, não o trate como um inimigo. Pare, ouça, ore, pergunte a Deus o que precisa ser mudado, renunciado ou realinhado em sua vida. O peso no espírito pode ser o alarme divino que está te salvando de uma rota de dor e frustração muito maiores. Aceite a disciplina do Senhor como uma prova irrefutável de seu amor, pois somente quem é amado por Deus é por Ele corrigido. Assim como um piloto sente a mudança na pressão atmosférica antes da turbulência, o crente sensível sente o peso no espírito antes que a crise se manifeste no mundo exterior. É tempo de voltar. É tempo de ajustar o rumo. Deus está falando, e Ele sempre fala primeiro em nosso interior, antes que as circunstâncias precisem gritar ao nosso redor. As fontes que começam a secar. Um dos sinais mais sutis, porém mais eloquentes, de que Deus está nos chamando para uma mudança de rota é o esvaziamento gradual das oportunidades e recursos que antes pareciam abundantes. Portas que se abriam com facilidade começam a emperrar. Projetos que fluíam com naturalidade começam a encontrar obstáculos intransponíveis. Relações que antes eram fonte de apoio começam a se distanciar. E aquilo que parecia ser uma base segura começa a se esfarelar como areia entre os dedos. Vemos essa dinâmica de forma clara nas Escrituras. Quando o profeta Elias, por ordem divina, anunciou a seca sobre Israel, Deus o sustentou milagrosamente junto a um riacho. Por um tempo, aquele riacho foi sua fonte de vida. Mas chegou o dia em que o riacho secou completamente. Aquilo não era um sinal de abandono divino. Era o sinal de que o tempo de Elias naquele lugar havia terminado e que era hora de seguir a nova direção que Deus estava prestes a revelar. O mesmo acontece conosco. Quando Deus deseja mudar nossa trajetória, Ele, em sua soberana providência, começa a esgotar os recursos do caminho antigo. Ele não faz isso por crueldade, mas por um amor zeloso. Ele não deseja que nos acomodemos em territórios que já não carregam mais a sua bênção para a próxima estação. O esvaziamento das oportunidades pode ser um golpe doloroso para o nosso ego. Acostumados ao reconhecimento, à estabilidade ou à aceitação, sentimos um medo paralisante quando essas coisas começam a minguar. Mas sob uma perspectiva espiritual, essa retirada é um convite para colocarmos nossa confiança não naquilo que possuímos, mas naquele que nos possui. O povo de Israel, durante sua jornada no deserto, experimentou esse princípio de forma contínua. Quando uma estação chegava ao fim, Deus não permitia que eles permanecessem no mesmo lugar, mesmo que ainda houvesse recursos aparentes. A nuvem e a coluna de fogo se moviam, e eles eram obrigados a seguir. Quem tentasse se agarrar ao acampamento antigo acabaria perecendo. O mesmo se aplica à nossa vida hoje. Deus permite que certas fontes sequem para que sejamos forçados a buscar a nova terra que Ele já preparou. É natural lamentar quando as coisas se desfazem, mas é espiritual discernir que muitas dessas perdas são, na verdade, livramentos estratégicos. O próprio Jesus nos ensinou que o ramo que não dá fruto é cortado, mas até mesmo o ramo frutífero é podado para que produza ainda mais. A poda dói, mas é essencial para que uma nova estação de crescimento possa se iniciar.
quando você perceber que aquilo que antes fluía agora encontra resistência, que os convites se tornam raros, que as possibilidades se estreitam, não se entregue ao desespero. Pergunte ao Senhor: é tempo de mudar de caminho? A fé madura reconhece que Deus não apenas abre portas, mas também as fecha quando é necessário para o cumprimento de seus propósitos maiores. Se hoje você sente que as fontes ao seu redor estão secando, não interprete isso como fracasso. Veja como um sinal de que Deus está te libertando de caminhos que se tornariam becos sem saída. Ele tem um plano, e cada recurso que se esgota é um passo que te aproxima da provisão certa, no lugar certo. Confie no jardineiro divino que, ao podar, não destrói a árvore, mas prepara seus galhos para suportar o peso de frutos ainda maiores. O incômodo com aquilo que antes satisfazia. Quando Deus deseja nos conduzir a uma nova direção, Ele frequentemente emprega uma estratégia sutil. Ele começa a retirar a satisfação que antes sentíamos em determinados lugares, atividades ou relacionamentos. O que antes alimentava a nossa alma, agora parece insípido e vazio. O que antes nos trazia alegria, agora se torna um peso em nosso coração. E uma sensação crescente de não pertencimento começa a se instalar de forma inegável. Foi exatamente o que aconteceu com Moisés no palácio do Egito. Criado como um príncipe, cercado por todos os privilégios, instruído nas mais avançadas ciências de sua época, Moisés tinha uma vida que muitos invejariam. No entanto, chegou um momento em que aquilo que antes era uma honra se transformou em um fardo. O palácio já não o satisfazia, o conforto já não preenchia o vazio em seu peito. Ele começou a sentir o incômodo de saber que era chamado para algo muito maior do que a vida luxuosa que conhecia. Esse incômodo não surgiu do nada. Foi Deus preparando o coração de seu servo para a missão monumental que o aguardava: libertar todo um povo da escravidão. Da mesma forma, Deus trabalha em nós. Ele remove a doçura das coisas que nos manteriam acorrentados onde não deveríamos mais estar. Ele planta em nosso espírito essa sensação de deslocamento, para que, por iniciativa própria, busquemos os novos horizontes que Ele tem para nós. É crucial entender que esse processo é de natureza espiritual. Não se trata de uma simples insatisfação humana ou de uma busca incessante por novidades. É um desconforto santo, orquestrado pelo Espírito, para nos mover de acordo com o seu propósito. Assim como o maná no deserto, que não podia ser guardado para o dia seguinte sob o risco de apodrecer, as estações de nossa vida também têm prazos espirituais. Quando tentamos prolongar aquilo que Deus já decretou como encerrado, o que antes era bênção se transforma em peso e enfado. O rei Davi, em um de seus salmos mais profundos, expressa essa realidade: pois dia e noite a tua mão pesava sobre mim, minhas forças foram se esgotando como em tempo de seca. O peso no espírito de Davi era um sinal claro de que ele precisava mudar de postura, de direção e de aliança. Se hoje você sente que ambientes que antes lhe eram prazerosos agora geram desconforto, que relacionamentos que antes te preenchiam agora te esvaziam, que projetos que antes te entusiasmavam agora te cansam, talvez o Senhor esteja te dizendo: eu tenho algo novo para você. É hora de levantar acampamento. Deus jamais nos deixa desconfortáveis sem um propósito maior. Cada incômodo é um convite para o novo. E o novo, embora possa assustar, carrega em si a promessa de um nível mais profundo de propósito, realização e comunhão com o Pai. Assim como a águia-mãe que empurra seus filhotes para fora do ninho para que eles finalmente aprendam a voar, Deus permite que o nosso ambiente confortável se torne desconfortável para que possamos desenvolver nossas asas espirituais e alcançar altitudes mais elevadas. Não tema o incômodo. Ele é um presente disfarçado. Ele é o prelúdio de uma nova e gloriosa estação. Aceite o chamado para avançar. Confie que se Deus está retirando o prazer daquilo que antes te satisfazia, é porque Ele tem para você águas mais profundas e pastos muito mais verdejantes. A revelação de verdades ocultas. Outro sinal inequívoco de que Deus está nos chamando para uma mudança de caminho é a súbita revelação de verdades que antes estavam encobertas. De repente, aquilo que considerávamos seguro
se mostra frágil. Aquilo que parecia confiável revela suas rachaduras, e o que julgávamos permanente começa a se desintegrar diante de nossos olhos. Vemos esse princípio em ação na vida de Abraão. Por muitos anos, ele caminhou ao lado de Ló, seu sobrinho, compartilhando terras, rebanhos e jornadas. Mas em um determinado momento, a verdadeira natureza daquela aliança começou a ser revelada. Surgiram contendas entre os pastores, disputas por território e tensões silenciosas que minavam a paz. Abraão, com sabedoria espiritual, entendeu que aquela união não era mais sustentável e propôs a separação. É crucial notar que foi somente após a separação de Ló que Deus falou novamente com Abraão, renovando e ampliando de forma extraordinária as promessas que lhe havia feito. A revelação da necessidade de uma separação foi o prelúdio para a expansão do propósito divino. O mesmo acontece conosco. Quando Deus quer nos mover para um novo nível, Ele permite que a verdade venha à tona. Coisas que antes tolerávamos se tornam insuportáveis. Situações que ignorávamos se tornam evidentes. Alianças que pareciam seguras começam a revelar seus verdadeiros interesses. E esse processo, embora muitas vezes doloroso, é absolutamente necessário. Porque para seguir em frente, para crescer e para receber o novo de Deus, é preciso deixar para trás aquilo que não serve mais ao seu propósito em nossa vida. O Senhor Jesus declarou: "Não há nada escondido que não venha a ser revelado, nem oculto que não venha a ser conhecido." Ele não apenas afirmou isso como uma realidade espiritual, mas também como um princípio de proteção para todos que desejam caminhar em sua luz. Quando verdades desconfortáveis vêm à tona, não é para a nossa destruição, mas para a nossa libertação. É Deus nos mostrando o que precisamos deixar, o que precisamos corrigir e o que precisamos abandonar. É fácil resistir a essas revelações. É tentador fechar os olhos, fingir que não vimos e tentar manter as aparências a qualquer custo. Mas quem insiste em ignorar o que Deus está revelando acaba preso em ciclos de dor, frustração e estagnação. O Espírito Santo é o Espírito da verdade. E onde a verdade se manifesta, ali há liberdade. Mas essa liberdade exige coragem. Coragem para enxergar, coragem para aceitar e coragem para agir. Talvez nos últimos tempos você tenha percebido mudanças sutis em ambientes que frequentava, em pessoas nas quais confiava ou em projetos que abraçava. E talvez você esteja lutando contra essa nova percepção, tentando preservar algo que Deus já mostrou que deve ser deixado para trás. Receba este aviso com seriedade hoje. Se Deus está te mostrando algo, é porque Ele tem algo muito melhor preparado para você. Se Ele está revelando verdades ocultas, é porque não quer que você construa o seu futuro sobre alicerces frágeis. Abraão só pôde contemplar a vastidão da terra prometida depois que se separou de Ló. A visão ampliada só vem depois da obediência. Aceite as verdades que Deus te mostra. Não lute contra elas. Elas são o farol que ilumina o caminho seguro para o novo tempo que o Senhor preparou para você. Esse fenômeno espiritual não é um defeito em sua vida de oração, nem um sinal de que Deus se afastou. Pelo contrário, é frequentemente a maneira pela qual o Espírito Santo nos alerta de que algo em nossa rota precisa mudar. Vemos isso de forma marcante na vida de Neemias. Ao receber as notícias devastadoras sobre os muros de Jerusalém, Neemias se pôs a orar e jejuar. Mas suas orações não lhe trouxeram paz. Pelo contrário, elas acenderam nele uma inquietação tão poderosa que ele já não conseguia mais esconder sua tristeza diante do rei Artaxerxes. Essa inquietação não era um castigo. Era o chamado de Deus para que Neemias se levantasse da sua posição confortável e mudasse de trajetória, deixando de ser um copeiro para se tornar um reconstrutor de muros. Deus frequentemente usa a nossa vida de oração para nos revelar que a estação mudou. Enquanto o buscamos, Ele planta sementes de uma santa inquietação, que nos impulsionam a buscar novos horizontes espirituais. Essa inquietação na oração é um convite divino para sairmos da nossa zona de conforto.
É como se o Senhor nos dissesse: aquilo que te sustentou até aqui não será mais suficiente para onde eu quero te levar. Muitos, ao experimentar essa sensação, concluem erroneamente que estão orando de forma errada ou que Deus se distanciou. Mas a verdade é que, quando a oração gera inquietação, ela também está gerando movimento. E movimento no reino de Deus quase sempre precede uma nova missão, um novo chamado ou uma nova rota. O apóstolo Paulo, em Romanos 8:26, nos revela que o próprio Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, intercedendo por nós com gemidos inexprimíveis. Esses gemidos não são de desespero, mas de um parto espiritual, um sinal de que algo novo está sendo gestado e está prestes a nascer. Quando a inquietação invade seus momentos de oração, é hora de perguntar: Senhor, o que desejas mudar em mim? Para onde queres me conduzir agora? É preciso coragem para reconhecer que nem sempre Deus nos chama para permanecer. Às vezes, Ele nos chama para partir, para avançar, para deixar o que nos é familiar e abraçar o que ainda não foi revelado. Talvez ultimamente suas orações tenham se tornado repletas de perguntas sem respostas claras. Talvez o silêncio de Deus esteja sendo mais eloquente do que qualquer palavra audível. Talvez em seu íntimo você já saiba que algo precisa ser ajustado, renunciado ou abraçado de uma nova maneira. Não fuja dessa inquietação. Ela é o prelúdio da revelação. Seja sensível à voz do Espírito em meio ao clamor da sua alma. Ele não desperta essa inquietação para te confundir, mas para te alinhar. A oração inquieta é muitas vezes a última etapa antes do envio, antes da mudança radical que irá transformar completamente a sua jornada. A sensação de estar sendo empurrado para fora. Quando Deus decreta que chegou a hora de mudarmos de caminho, Ele pode soberanamente permitir que sejamos literalmente empurrados para fora de situações, lugares ou relacionamentos que já não servem mais ao seu propósito divino para nossas vidas. O ambiente que antes nos acolhia começa a nos rejeitar. O espaço que antes era confortável se torna hostil. Pessoas que antes nos apoiavam se afastam de forma inexplicável. E aquilo que parecia ser um porto seguro se desfaz sem explicações lógicas. José, o filho amado de Jacó, experimentou essa dura realidade. Protegido pelo pai, ele vivia em uma posição de conforto dentro de sua família. Mas para que o propósito de Deus se cumprisse em sua vida, governar o Egito e salvar nações da fome, ele precisou ser arrancado à força daquele ambiente. Seus próprios irmãos o venderam como escravo. A rejeição, o abandono e a humilhação foram paradoxalmente o impulso necessário para colocá-lo na rota de seu destino profético. Muitas vezes, nós resistimos ao movimento de Deus porque estamos apegados ao que é conhecido, familiar e confortável. Então, em sua infinita misericórdia, Ele permite que o próprio ambiente nos expulse, não para nos destruir, mas para nos deslocar para o lugar onde Ele quer nos usar de forma poderosa. Há momentos em que Deus fecha todas as janelas, tranca todas as portas e até mesmo permite que o chão sob nossos pés se desfaça para que não tenhamos outra opção a não ser seguir adiante. É fácil interpretar esse empurrão como um sinal de fracasso ou de rejeição humana, mas espiritualmente é frequentemente o maior ato de amor de Deus por nós. Ele sabe que, se permanecêssemos onde estamos, jamais viveríamos a plenitude do que Ele preparou. Israel passou por isso no Egito. Enquanto José vivia e havia favor sobre o povo, permanecer ali fazia sentido. Mas quando um novo faraó que não conhecia José se levantou, a opressão e a escravidão começaram. E foi essa opressão que, séculos depois, moveu Israel a clamar por libertação e, finalmente, a caminhar em direção à terra prometida. O mesmo acontece conosco. O desconforto, a rejeição e a pressão não são sinais de abandono, são sinais de movimentação divina. Quando você sentir que está sendo empurrado para fora, não resista com amargura. Olhe para o alto e pergunte: Senhor, para onde queres me levar? Talvez você tenha perdido o emprego, um relacionamento ou a posição que julgava ser sua segurança. E talvez seu coração esteja de luto pelo que foi perdido.
Mas saiba disto: nada que Deus permite que saia da sua vida é essencial para o futuro glorioso que Ele preparou. A sensação de ser empurrado é, na verdade, a convocação divina para avançar para o seu destino. Aceite o movimento, abrace o novo, confie que, embora a jornada pareça incerta, as mãos que te impulsionam são as mesmas que te sustentarão. José foi empurrado para fora de sua casa, mas foi exatamente esse movimento que o colocou no palácio, onde Deus o exaltaria diante de nações. O empurrão que dói hoje é o mesmo que te levará ao seu destino profético amanhã. Se você chegou até este ponto, quero que saiba que você pertence a uma minoria seleta. Sim, são poucos os que permanecem até o final de uma mensagem como esta. Poucos têm uma sede espiritual tão profunda a ponto de buscar até o último minuto aquilo que o Espírito Santo anseia por revelar. Mas você perseverou, e isso por si só já é um sinal. Um sinal de que há algo muito especial reservado para você no coração de Deus. Hoje, percorremos juntos um caminho de profundas revelações. Falamos dos sinais, das impressões, dos movimentos silenciosos de Deus em nossas vidas. Cada palavra foi semeada com o máximo zelo, e cada reflexão foi direcionada para tocar sua alma e despertar sua fé para o que está por vir. Agora, para selar esta jornada em seu espírito, quero te fazer um pedido. Se você esteve verdadeiramente comigo até aqui, com o coração aberto, escreva nos comentários: eu aceito o novo caminho de Deus. Essa frase não é apenas uma confirmação de que você assistiu até o final. É uma declaração de compromisso. É uma forma de dizer para si mesmo, para o mundo espiritual e para o próprio Deus, que você está disposto a deixar para trás o que for necessário para caminhar segundo a vontade soberana do Pai. Eu lerei cada um desses comentários e saberei quem são aqueles que, além de ouvirem, decidiram agir em fé. Agora, faço um apelo sincero. Se você ainda não se inscreveu neste espaço, faça-o agora. E não apenas por formalidade, mas porque cada inscrição aqui é como uma pedra de ajuda lançada no rio da eternidade. Ela gera ondas de graça que alcançam vidas muito além do que podemos imaginar. Imagine que em uma cidade escura, uma única tocha estivesse acesa. Agora imagine que, em vez de protegê-la e alimentá-la, as pessoas a ignorassem. O vento viria e a luz se apagaria. Assim são projetos como este. Eles precisam do seu cuidado, do seu apoio, da sua participação ativa. Cada curtida, cada comentário, cada compartilhamento é como óleo que mantém a chama espiritual acesa. Não pense que sua ação é pequena ou insignificante. O que você faz aqui é parte da grande obra que Deus está realizando através da tecnologia. Se você já é inscrito, sinta-se um guardião desta chama. Você faz parte daqueles que mantêm este farol aceso para que outros viajantes cansados encontrem o caminho. Mas se ainda não é, reflita. Por que adiar aquilo que pode abençoar vidas neste exato momento? E mais, compartilhe este vídeo. Não retenha para si o que Deus te entregou hoje. Talvez um simples compartilhamento seja o sinal exato que alguém, em algum lugar, vinha suplicando em oração. Por fim, antes de nos despedirmos, peço que permaneça mais alguns minutos em silêncio. Deixe que a melodia que acompanha esta mensagem penetre em seu coração. Não feche esta janela abruptamente. Não quebre esta conexão sagrada. Use este momento para agradecer. Agradeça pelo livramento que Deus já está preparando, pela nova direção que em breve será revelada, pelas portas que Ele abrirá e também por aquelas que, em seu infinito amor, Ele fechará. Louve-o em silêncio. Derrame seu coração. Sinta a presença suave do Espírito Santo pairando sobre você. Não tenha pressa. A pressa é inimiga do sagrado. Permaneça, respire e permita que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, envolva completamente o seu ser. Que o Senhor te abençoe, te fortaleça para cada nova decisão e te conduza com mão firme e coração amoroso pelo melhor caminho que Ele já preparou. Até o nosso próximo encontro, onde novas verdades e revelações nos aguardam.